Queridos, e essa noite eu queria compartilhar com vocês algo que está nos Salmos, mas antes disso, a gente está chegando no final do ano. Então, dezembro, dia 9, mais 2 ou 3 semanas, encerramos mais um ano. Eu não sei se vocês fazem esse exercício, eu sempre, quando eu chego no final do ano, eu começo a fazer um balanço, né? Eu faço uma análise do que aconteceu na minha vida nesse ano, né? É igual eu tenho uma planilha financeira lá que eu coloco tudo que eu movimento no mês, o que eu recebo, o que eu preciso pagar. Então eu faço isso mensalmente e anualmente nós geralmente fazemos isso, né? Porque daqui a pouco a gente vai mudar de ciclo, né? Vamos mudar de uma fase da nossa vida, como bem o nosso querido Flávio Cortelete falou, que a gente muda de etapa, temos um ciclo encerra e o outro começa. Eu sempre faço esse exercício e estamos chegando aí no final de 2021. E aí eu começo a pensar no que eu planejei no início do ano, ou no final do ano passado, que eu ia realizar esse ano, o que eu consegui realizar, aquilo que eu não consegui realizar, aquilo que ainda pode ser realizado, que ainda falta aí 21 dias, 22 dias para o ano de 2022. Então, isso é um processo natural das nossas vidas. Nós fazemos esse balanço, essa análise, para até corrigir o rumo, corrigir o curso de nossas vidas. Às vezes nós não planejamos algo, mas não está saindo da forma que nós gostaríamos, e aí você, durante esse percurso, durante esse tempo, você vai ajustando, e aí você tem que fazer, né? Muitas vezes você tem que fazer essa análise e verificar o que aconteceu na sua vida. É claro, perguntar para quem quer que seja, qualquer um que esteja aqui presente ou que estão conectados conosco, se teve algum problema esse ano, todos vão falar que houve problemas sim, dificuldades, e nós temos pregado bastante, né? Se nós formos ver as nossas ministrações nos últimos dias, nos últimos meses, até nos últimos anos, a gente tem muito trazido essa questão das dificuldades, das aflições que nós temos passado, né? As tempestades, os desertos que nós temos aí atravessado. Isso é um fato, é verdade, e cabe a nós, quando temos a oportunidade, de trazer uma palavra de incentivo, uma palavra de libertação para a sua vida, né, para que você não desista, para que você continue firme na fé, apesar das circunstâncias, mas não é isso que Deus quer para nossas vidas, isso vai ser passageiro. Então, cabe a nós, como irmãos em Cristo, trazer palavra de incentivo, de dar um suporte para os irmãos. Então, é fato que a maioria de nós, se não todos nós, passamos por dificuldades. Sim, nós passamos por dificuldades. Mas será que nós só vivemos na dificuldade? Às vezes eu paro assim, poxa, será que nós não temos motivos para louvar, para agradecer a Deus, apesar das circunstâncias em que nós estamos vivendo? Aí eu comecei a refletir a respeito disso. Eu estava num dia, eu acho, muito inspirado, muito grato a Deus, muito alegre na presença do Senhor, e aí eu comecei a mentalizar e trazer essa palavra para os irmãos hoje. Até porque dificuldades, elas vêm e vão, são passageiras, e nós nos fortalecemos nas tribulações, nós nos fortalecemos nas dificuldades. Aí eu estava lembrando daquela parábola da borboleta, de uma lagarta que estava no casulo, e ali um homem observando aquela lagartinha fazendo uma força tremenda, num buraquinho mínimo, tentando sair, tentando botar as asinhas para fora, e aquele homem ali olhando, aí aquele homem sentiu dó, pegou uma tesoura e foi lá e cortou o casulo. E aí aquela borboletinha saiu, só que não conseguiu voar. Ela começou a se rastejar, e aquele homem observou durante algum tempo e viu que aquela borboletinha não conseguia voar. E aí, qual a moral da história? É que a força que aquela borboleta estava fazendo, na verdade, a lagarta estava fazendo, era necessário ela passar por aquilo ali para fortalecer as suas asas, fortalecer ali os seus músculos, e aí dar a força necessária para que ela pudesse lançar voo. Mas o homem, às vezes, na sua bondade, né, na sua natureza humana, quer entrar onde não deve. E aí, em vez de ajudar ali, ela condenou, né, o homem condenou aquela borboleta a ficar se rastejando. Então, as dificuldades, as aflições, elas vêm para nos fortalecer.
claro quando nós sabemos discernir isso, quando nós temos embasamento bíblico para isso. E Paulo escreve muito bem isso lá em 2 Coríntios, pedi ali para o nosso casalzinho hoje, né? Vitor e Gabriele. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Paulo fala algo semelhante a isso, quando ele está orando ali o Senhor, e aí o Senhor dá a resposta para ele, das suas aflições, das suas orações, que fala o seguinte, 2 Coríntios, 12, 9 e 10, fala o seguinte, então ele me disse, Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E o 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. É isso. Paulo está falando exatamente isso, que nós passamos por tribulações, com dificuldades, mas por amor a Cristo, Ele nos mantém vivos, nos mantém ali fortes, para superar todas as mazelas que nós sofremos durante a nossa vida. Então, é fato, querido, nós vamos passar por dificuldades, mas elas hão de passar em nossas vidas. E aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, a gente tem falado tanto de tribulação, mas a palavra do Senhor nos garante também muita alegria, muita vitória. E aí me veio alguns versículos assim, eu não estava nem com a Bíblia na mão, nem no telefone, e começou a ver alguns versículos na minha mente, e aí eu queria ressaltar 3, ainda não é a palavra oficial, o texto oficial que eu queria compartilhar com vocês, mas vieram 3 textos, Salmos 35, todos vocês conhecem, todos fala de alegria. Salmos 35, que diz o seguinte, o choro, Salmos 35, deixa a Gabi projetar ali para a gente lermos juntos. É bom que, vou até ler todo, eu só tinha pego a parte B, mas vamos lá. Porque não passa de um momento a sua ira, não passa de um momento a ira de Deus. O seu favor dura a vida inteira, ou seja, a ira de Deus é momentânea, só que o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Todos nós conhecemos esse versículo, que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Então veio isso na minha mente, falei, pô, mas cadê a alegria? Por que o povo está sofrendo? Por que o povo está padecendo tanto? E essa alegria de que Deus fala tanto na sua palavra. Aí depois vem um outro versículo, que está lá em Jó 41, 22, que diz, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. É o B. No seu pescoço reside a força, suas partes, é porque a minha versão está diferente. Volta no 22. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. A versão que eu trouxe aqui na minha Bíblia é, na presença do Senhor Deus, até a tristeza salta de alegria. E cadê essa alegria? Por que nós temos falado tanto de dificuldade, de problema? E essa alegria, onde é que ela está? O povo de Deus é um povo alegre. Nós somos um povo abençoado, um povo alegre. Aí o terceiro texto é Neemias 8:10. Neemias 8:10, que fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Só o finalzinho ali, ó. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então vejo esses 3 versículos na minha mente. Depois que eu coloquei no papel, que eu olhei assim, a palavra que me saltou aos olhos foi alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Eu nem tinha visto, veio os versículos, aí quando eu coloquei no papel, eu vi que a alegria saltava aos olhos. Aí quando eu fiz uma análise desses 3 versículos, eu falei, cara, o que Deus está querendo falar aqui é que o choro, a tristeza, a fraqueza são momentâneas na nossa vida. O que Ele quer para nossas vidas é alegria. Então, por trás de dificuldades, de aflições, de desertos,
Deus não quer isso para a nossa vida. É por isso que ele é momentâneo. Se você for ver esses 3 versículos aqui, ele fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem da manhã. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. E a nossa força, a alegria, nossa força está no Senhor. Então o que Deus está falando aqui? Que esses momentos de tristeza, de dor, de sofrimento, são momentâneos. E o que deve reinar no nosso meio é a alegria. E a alegria é a força que o Senhor nos dá. Então, olha assim, mesmo na tribulação, parece ser uma coisa difícil, mas mesmo na dificuldade, nós devemos nos alegrar no Senhor. Coisa de louco, né? Mas o Evangelho é isso mesmo, é loucura para quem não crê. Mas para nós é poder de Deus. Então, mesmo na dificuldade, nós precisamos nos alegrar, porque a alegria, ela deve ser permanente em nossas vidas. Ela vai durar a vida inteira. Mesmo que em alguns momentos, como essa palavra nos mostra, vão ocorrer tristeza, choro, fraqueza, mas a alegria deve permanecer. E quando nós nos deparamos com esses momentos de tribulação, é porque nós mudamos o foco. Às vezes nós damos mais importância ao problema, aqueles momentos de tristeza, do que a verdadeira força que há na alegria do Senhor. Então nós tiramos o nosso foco em Cristo e colocamos todo o nosso esforço, gastamos toda essa energia no problema, naquele momento difícil. Em vez de você se alegrar, louvar ao Senhor, independente das circunstâncias, conforme Abacuque fala muito bem naquela oração lá no seu livro, independente das circunstâncias, ele louvará ao Senhor, nós devemos louvar ao Senhor, não. Nós começamos a louvar ao problema, nós começamos a potencializar a aflição que está em nossa frente. E aí somos nós, queridos, que decidimos como nós vamos enfrentar esse problema. O problema está ali. Agora você deve se posicionar, escolher de que forma você quer passar, com Cristo ou sem Cristo. E aí, depois que eu parei nesses 3 versículos, aí veio mais um na minha mente. É uma pergunta que o salmista, né? Alguns atribuem esse Salmo 116 a Davi, outros deixam anônimo, mas enfim, vamos considerar que ele seja um salmo de Davi. E lá em Salmo 116, 12, aquela pergunta que todos já conhecem, né? O salmista ali, depois de uma aflição, de ter recebido ali a bênção, o livramento do Senhor, ele fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado. Aí eu comecei a me questionar: mas Jesus, será que o Senhor tem feito algo pelo teu povo? Será que Ele tem feito algo por mim? Será que Ele tem feito algo por você? Quando você vai estudar o Salmo 116, você vai ver que o salmista, ele começa com uma declaração de amor. Eu amo o Senhor. Eu amo ao Senhor. Depois ele fala de lealdade, ele fala de vida santa, ele fala de santidade e fala de ação de graça e obediência. Então eu queria que a Gabi colocasse aí o salmo. Se você tiver a JFA, é a versão que eu tenho aqui. Tem não? Então pode colocar. Pode ser o King James mesmo, não muda também muito não. Vamos lá, o Salmo, eu vou ler todinho com vocês, porque para nós entendermos. Salmo 116 a partir do 1, Gabi. Vamos ler do 1 ao último. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve minha voz e as minhas orações. Porque inclinou para mim seu ouvido e, portanto, enquanto eu viver, eu invocarei. Os laços da morte me envolveram e, surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, liberta-me. O Senhor é benevolente e justo, nosso Deus é misericordioso. O Senhor cuida das pessoas simples, quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Volta minha alma ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso para contigo. Visto que me livrasse da morte, das lágrimas, meus olhos e meus pés da queda.
Andarei na presença do Senhor na terra dos vivos. Conservarei a confiança, mesmo quando dizia: estou sobremodo aflito. Eu dizia em minha consternação: ninguém é digno de confiança. Como poderei retribuir ao Senhor todos os benefícios, todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. Ah, Senhor, bem que sou teu servo, sim, sou teu servo, filho de tua serva, livraste-me dos meus grilhões. Eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor, na presença de todo o povo, todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Amém, queridos? Então, se você for ver esse Salmo 116, ele é um salmo de lamentação e louvor. Aqui o salmista começa declarando o seu amor por Cristo, depois ele ora ao Senhor, depois o Senhor dá o livramento ali da sua morte. Não fica claro se é um livramento de alguma doença, né, que poderia levá-lo à morte, ou se era uma perseguição dos seus inimigos, ou de alguma cilada que foi armada contra ele. Mas ele diz em seu salmo, declara isso através de um cântico de oração, como esse Salmo 116, que o Senhor inclinou os ouvidos para ele e ouviu a oração dele. Então você vê que ele tem uma parte que ele fala ali da sua perseguição, seu laço de morte, que chegou nas profundezas do inferno, digamos assim, mas o Senhor ouviu a oração dele e ele ali foi salvo, foi liberto e teve ali uma nova chance com o Senhor. E aí ele chega e fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Queridos, é uma pergunta que nós precisamos nos fazer de vez em quando. O que daremos nós? O que nós podemos oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Queridos, tem algumas pessoas que dizem que gostariam de riscar do calendário os anos de 2020 e de 2021. Simplesmente queriam riscar, porque teve muito sofrimento, muitas aflições. Então, as pessoas falam que gostariam de riscar esses 2 anos. Eu não. Eu já penso diferente, como eu disse para os irmãos, as aflições, as dificuldades, elas nos fortalecem. Se nós estamos aqui hoje, nós somos vencedores, nós conseguimos vencer a pandemia, nós conseguimos vencer os problemas que foram colocados diante de nós, estamos aqui hoje. Então nós temos sim motivos para louvar e agradecer ao Senhor. Se você fizer o balanço, eu fizer o meu balanço, do que aconteceu esse ano, com certeza, eu digo isso, temos muito mais a agradecer ao Senhor do que o contrário. Temos saúde, temos uma congregação, temos uma família, temos a honra de ser chamados filhos de Deus. E Cristo, Ele veio para nos dar vida, vida em abundância. E vida é alegria, vida é alegria, é o dom precioso que o Senhor nos deu. Quem é pai aqui sabe como é alegre o momento de nascimento de uma criança. Jair teve essa honra, essa felicidade de ter um filho. Eu também tive a felicidade de ter 2. Os irmãos talvez ainda estejam esperando a hora. A Karina já teve. A maioria dos irmãos que estão conectados aí sabe qual é a alegria de nascimento de uma criança. O casal pode estar passando pela maior dificuldade do mundo. Pode não ter nem onde dar a luz, às vezes dá a luz no meio da rua, dentro de um carro, mas a alegria que se sente no momento que você vê uma criança nascendo é contagiante. É momento de celebração, independente da circunstância que você esteja. Pelo menos foi assim comigo e pelo menos é o que aparenta quando nós vemos aí as pessoas, as mães dando a luz e os pais ali acompanhando, a choro, a toda uma comoção de felicidade, de alegria, porque Deus nos fez para sermos alegres. E alegre quer dizer sermos vivos, termos vida e vida em abundância. Então nós devemos
perguntar: o que o Senhor tem feito por nós? Será que o Senhor tem feito algo por nós? Quais os benefícios que Ele tem nos apresentado? O que temos oferecido ao Senhor? Como temos expressado essa gratidão? Então, se você tem dúvida se Deus fez algo por você esse ano, ou na sua vida, vou te falar algumas, rapidamente. Salvação. Nós estamos aqui porque Cristo pagou um preço para nós estarmos aqui, livres para viver aquilo que Deus tem para nós. Livramentos. Esse salmo, ele fala muito de livramento e salvação. Davi aqui expressa o seu amor por Deus ter o salvado, ter libertado, ter o salvado. O dom da vida, a saúde que nós estamos hoje gozando de saúde. Casamento, quem é casado aqui sabe que é um presente, é uma dádiva de Deus. Quem não é ainda, Deus está preparando, João. A tua esposa está preparando o momento certo para você se unir e virar uma só carne. Como outros que estão assistindo, que estão solteiros ainda, aguarde, porque o casamento é a instituição feita por Deus para nós usufruirmos o melhor. Os filhos, bênção, herança do Senhor. Quem tem filho, quem não tem ainda, está preparando. Se às vezes não for ter, mas é porque você foi escolhido por Deus para ter um outro propósito. Nem todos os homens e mulheres na face da terra terão filhos, porque tem uns que foram escolhidos para um outro propósito. Mas aqueles que têm filhos, é uma bênção nas nossas vidas que Deus deu. Então, será que nós não temos o que agradecer ao Senhor? Nosso emprego. Claro, quem tem, quem não tem, ore a Deus que Ele vai abrir a porta na hora certa. Ore ao Senhor em todas as circunstâncias. Não ore só quando você estiver empregado. Quando você não estiver empregado, você deve orar também. Não sumir da igreja, não ir procurar outros meios. Procure o caminho certo, procure os pés da cruz, entrega ali a sua petição ao Senhor. Onde você mora, um teto, eu não estou falando de propriedade. Às vezes você mora de aluguel, às vezes você não tem uma casa própria, mas eu estou falando de morar. Glória a Deus que nós não temos conhecimento de que ninguém aqui da nossa igreja vive na rua. Como nós temos recebido quase todos os cultos aqui, pessoas aí mendigando pão, sem teto, perdidos, desorientados. E nós estamos aqui para receber esses irmãos, mostrar que existe uma saída. Mas isso é uma decisão dele. Só quando o Espírito Santo reina sobre a vida deles, eles tomam a decisão de largar do vício, de ser liberto, porque isso só quando Cristo habita nele e habita em nós, e sermos chamados de filho, fazemos parte da família de Deus. Será que nós não temos nada a agradecer ao Senhor? Será que tudo isso que Deus já fez, será que nós chegarmos agora e agradecemos ao Senhor? O salmista fala em estar na presença do Senhor todo o tempo. Não é momentâneo como as dificuldades. Nós temos que estar na presença do Senhor todos os momentos. Não só quando nós estamos na bonança, na riqueza, aí nós estamos na presença do Senhor, começamos a agradecer. Muito pelo contrário, né? Quando nós, às vezes, começamos a se dar bem, temos condições, a gente começa a desaparecer da igreja, né? A gente, às vezes, não, vamos curtir o que nós ganhamos, o que Deus nos deu, e aí, às vezes, nós desaparecemos da igreja. Não, não é isso, queridos. Independente de situação que nós temos, nós devemos louvar e engrandecer o Senhor. Então, a gente devemos pensar nessas perguntas, o que nós temos feito pelo Senhor, se o Senhor tem feito algo por nós, como nós expressamos esse amor, essa gratidão a Deus. Pense a respeito aí. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem enquanto eu bebo água. Acabou o tempo. Porque essas perguntas aqui, querido, você não acha resposta em 10 segundos, 15 segundos. Você tem que vir mentalizando isso desde que você fez um compromisso com o Senhor. Desde o momento que você levantou sua mãozinha lá e aceitou o Senhor Jesus, você fez um compromisso, você fez um voto. Então você precisa saber responder essas perguntas. Saber que Deus tem te dado coisas, benefícios o tempo todo. Às vezes não é benefício visível, palpável, que a gente espera muito, é um carro novo, uma casa nova, um carro. Não. Deus te dá livramento, te dá salvação, coisas que não é mensurável e que nós devemos dar mais valor do que nas coisas materiais. E aí, querido, eu queria trazer a resposta para vocês. O que darei ao Senhor eu por todos os benefícios? Eu não sei o que você daria, mas o salmista, ele até nos deu a resposta. Ele faz a pergunta e nos dá a resposta. Maravilhoso o Salmo de Davi, porque a palavra do Senhor é assim, ela não traz confusão.
Quando tem uma pergunta, ele te dá logo a resposta. E foi isso que o salmista fez. E aí ele traz 3 ações que nós devemos ter para agradecer ao Senhor pelos benefícios que Ele nos dá. E aí eu quero começar de trás para frente. Versículo 18, Gabi, do Salmo 116. Ele fala: pagarei meus votos ao Senhor, cumprirei meus votos para com o Senhor, na presença de todo o povo de Israel. Querido, o salmista aqui está falando assim: Senhor, eu vou ser fiel, eu vou ser obediente a Ti, porque no momento em que eu levantei ali minha mão, que eu aceitei o Senhor, eu fiz um voto, eu preciso cumprir. E a gente cumpre esse voto obedecendo, cumprindo a palavra do Senhor, sendo fiel, sendo obediente a Ele. E quando Ele fala na presença de todo o povo, testemunho, querido, que testemunho nós temos dado, Jair? Com o que nós temos vivido e que os outros veem em nós. Nós precisamos dar o testemunho vivo daquilo que Deus fez conosco. Então o salmista começa, trazendo para a gente: pagarei meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Está relacionado à fidelidade, em cumprimento do seu voto perante o Senhor. Quando ele fez ali, aceitou no seu coração o Senhor, ele sabe que ele fez um voto para mudar de vida, viver as boas novas. E ali ele vai e reforça esse voto, dizendo que vai cumprir, que vai seguir exatamente o que Deus havia requisitado dele. Depois ele fala no versículo 17: oferecerei sacrifícios de louvor, eu te oferecerei um sacrifício de ação de graça, e novamente invocando o nome do Senhor. Interessante, oferecerei sacrifícios de louvor. Parece que essas 2 palavras não combinam, sacrifícios e louvor. É quando você vai ler mais detidamente, vai buscar. Sacrifício de louvor é quando você abre mão de algo que é precioso para você, para oferecer ao Senhor. Seu tempo, seu dinheiro, seu esforço, sua presença, tudo isso é um sacrifício de louvor. Quando a gente fala em louvor, a gente pensa logo em quê? Em cântico. Mas não, querido, o louvor é uma forma de expressar profundamente gratidão e amor a Deus. Então nós temos muitas formas de louvar o nome do Senhor, não simplesmente cantar. Cantar é apenas uma delas. Então todas as formas que nós expressamos o amor de Deus em nossas vidas, nós estamos louvando, nós estamos engrandecendo o nome do Senhor. E é isso que ele fala: oferecerei sacrifícios de louvor ao Senhor. Ele está falando: olha, eu vou abrir mão de algo precioso para mim, para fazer a Ti, Senhor, para fazer ao próximo. Então quando fala em sacrifício de louvor, é isso, não é sacrifício de matar um animal ou sangue inocente, não, isso aí já foi pago lá na cruz. O sacrifício que Deus quer é outro, é a nossa entrega, é o nosso desprendimento, é o nosso tempo, é o nosso tempo para servir, a disposição para servir. E aí, lá em Hebreus, o autor de Hebreus 13:15, Hebreus 13:15, ele fala o seguinte: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Nome de quem? Jesus Cristo. Sacrifício de louvor, ele fala que o fruto dos lábios aqui é confessar, querido. Aqui especificamente, o autor dos Hebreus está falando: confesse o nome de Cristo, reconheça que Ele é seu Salvador, leve Cristo para aqueles que não precisam. Isso que é sacrifício de louvor. É você sair da sua zona de conforto, da sua poltrona do sofá, para você levar a palavra, falar de Cristo para aquele que está necessitado. Isso é sacrifício de louvor. E o terceiro ação que o salmista traz aqui para responder a pergunta que ele mesmo fez: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito? Primeiro, ele falou de pagarei os meus votos, cumprirei os meus votos. Segundo, oferecerei sacrifícios de louvor. E o terceiro, que na verdade é a primeira resposta que o salmista dá, é verso 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
esse versículo está logo após, é o 13, e logo após o 12, obviamente, né? Que ele faz, que darei ao Senhor? E aí ele começa com as respostas. Primeiro, ele fala, tomarei o cálice da salvação. Depois ele fala, pagarei meus votos. E depois oferecerei sacrifício de louvor. Então ele fala, tomarei o cálice da salvação. Queridos, o Salmo 116, ele é um salmo messiânico, porque ele já projeta Jesus. Quem foi que tomou o cálice e quando estava tomando falou, Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim? Cristo. Por isso que esse é um salmo messiânico. Ele já estava se remetendo ao que Cristo viria fazer. Então eu não quero entrar em mérito de cálice, que tem toda uma simbologia por trás, mas quando nós falamos tomar o cálice da salvação, nada mais é do que receber o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, confessando publicamente. Então o salmista aqui ele fala, olha, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor, e eu vou testemunhar enquanto eu viver. Então ele fala, tomarei do cálice da salvação, eu aceito o Senhor como o Senhor da minha vida. Veja que era um salmo messiânico, porque Cristo ainda nem havia de vir ainda, mas como nós sabemos que desde o primeiro versículo de Gênesis 1, Cristo já é mencionado. Todos os livros da Bíblia convergem para Cristo. Então Davi aqui, inspirado através de uma revelação, de uma resposta de Deus, ele fala, tomarei o cálice da salvação. Ele já estava reconhecendo que precisava aceitar a Deus, o cumprimento do que Ele faz na vida dele, para que ele fosse salvo. Então é isso que Deus faz, querido. Quando nós apresentamos as nossas petições a Ele, Ele ouve as nossas petições. E aí quando Ele ouve, como o salmista Davi fez, devemos retornar a Ele e apresentar ações de graças. Precisamos cumprir os nossos votos que nós fizemos quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Precisamos apresentar louvores, sacrifício de louvores a todo tempo. Sacrifício de louvor, mais uma vez, é no tempo e fora de tempo. O fora de tempo é exatamente nos momentos que mais nós estamos passando por dificuldades, é o momento em que nós devemos buscar ao Senhor e tomar o cálice da salvação, que é reconhecer que o Senhor Jesus é o Salvador das nossas vidas. Queridos, temos muito a agradecer ao Senhor. Muito, 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 porque o Senhor Ele nos traz vida. Por trás das nossas aflições, nós precisamos demonstrar esse poder que Deus nos dá. Ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos viver dessa forma, alegres. Mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo provações, a alegria deve ser permanente. Porque esses momentos são momentâneos, são passageiros, vai passar. Mas o que resta, o que fica é a alegria de estarmos vivos, é a alegria de estarmos junto com o Senhor, estarmos junto com Ele na família de Cristo. E essa noite eu queria trazer essa palavra para você e dizer: você é uma pessoa escolhida por Deus para viver o melhor dessa vida. Alegre-se no poder que há em Cristo. Ele vai te dar a vitória. Se posicione, escolha se alegrar. Mesmo na tribulação, escolha o poder que há em Cristo, que esse poder remove até montanha. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa viver o melhor nessa vida com Cristo, para Cristo e com Cristo. Amém? Eu queria orar por você. Deus, eu sou grato a Ti, Senhor, porque conforme a Tua palavra, a Tua alegria é a nossa força. Por isso nós se alegramos essa noite em Ti, Senhor, porque nós queremos estar junto contigo, junto com Cristo e viver o melhor para Ti, Senhor. Obrigado por estarmos aqui reunidos na Tua presença e queremos pedir uma bênção especial sobre esses que estão aqui presentes conosco, esses que estão aí acompanhando
pelo YouTube, que a tua alegria, que a tua força repouse sobre nós. E mais uma vez, Senhor, obrigado por todos os benefícios que tu tem nos feito, Senhor. Recebe, Senhor, nosso louvor, nossa gratidão. Vamos permanecer firme na tua presença até que o Senhor Jesus retorne e nos leve, Senhor. Obrigado porque o teu Santo Espírito esteja conosco, conduzindo-nos diante da salvação, papai. E obrigado por mais um dia estarmos na tua presença, Senhor. Leva-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas por nossos lares e nós possamos ter um resto de semana abençoado na tua presença. Por isso eu oro e te agradeço em nome santo do Senhor Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, hoje e sempre. Os irmãos digam amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe os irmãos